Olá, amigos telespectadores da TVC-BH e aqueles que nos acompanham neste horário ao vivo pelo Facebook. Muito boa tarde. Retornamos de um recesso de janeiro, voltando aqui hoje, motivado pela indignação do julgamento de ontem pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não apenas confirmou a sentença condenatória proferida pelo juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas fez mais do que isso, aumentou a pena de 9 para 12 anos e 1 mês. Se estou indignado, não estou surpreso. Não esperava outra decisão. Aqueles que me acompanham têm conhecimento de que há muito tempo veio batendo nesta tecla, que infelizmente a cúpula do judiciário é golpista. Começou o golpe que chamam de midiático, jurídico e político com o mensalão. O mensalão foi o julgamento sem provas. Zé Disseu pena até hoje por uma decisão sem lastro de provas. Foi condenado absurdamente. E agora? E Lula? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi condenado sem provas. O que existe contra Lula? Segundo os procuradores, segundo Sérgio Moro, segundo os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da Republiqueta do Paraná, segundo eles, o Lula seria corrupto por ser proprietário de um triplex, que agora resolveram chamar de triplex, lá em Guarujá, que ele teria recebido aquilo como propina da OAS e tal. Desde o primeiro instante, Lula nega a propriedade, a posse deste imóvel, que vale muito pouco mais do que R$1 milhão. Quantia pouco significativa pelos preços de imóveis mesmo daqui de Belo Horizonte, onde um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, é um apartamento de classe média baixa, é um apartamento comum. Bom, mas é um apartamento que quem foi presidente da República por 2 mandatos não pode ter adquirido, honestamente. Só que Lula jura de pé junto que não é proprietário, nunca foi proprietário deste imóvel. Mas mesmo assim, os senhores juízes do Paraná insistem que esse imóvel pertence a Lula. Ora, e mandam, inclusive, sequestrá-lo, desapropriar esse imóvel. Como? Prova de propriedade se faz com o registro de imóveis. Quem que é o proprietário, pela documentação cartorial? Lula nunca foi. Isso foi a causa, tá? Foi a motivação para a condenação dele. Mas, na verdade, a motivação para a condenação de Lula é impedir a sua candidatura à presidência da República. Fizeram de tudo para tirar a Dilma da presidência, fizeram isso sem
crime de responsabilidade, sem nenhuma prova contra ela, criaram o judiciário, infelizmente, a cúpula do judiciário, os ministros do Supremo, juiz de Curitiba, Sérgio Moro, arremedo de juiz, na minha opinião, e não meu colega, porque eu sou magistrado aposentado, e esses desembargadores que julgaram ontem o recurso de Lula, trabalham apenas para impedir a sua candidatura. Isso é o segmento do golpe. Lula, há muito tempo, está disparado nas pesquisas eleitorais para a presidência da República. Tentam criar candidatos para concorrerem contra Lula, mas não está fácil para a direita arrumar um candidato, pelo menos palatável. Tentam de tudo. Luciano Huck, Joaquim Barbosa, que já está retornando, Álvaro Dias e quem mais? Geraldo Alckmin, mas até agora ninguém com uma expressão capaz de vencer uma eleição tendo Lula como candidato. Dessa forma, Lula não pode ser candidato, senão o golpe acaba. O golpe iniciado com o impeachment da Dilma, ele acabaria com a eleição se deixassem Lula ser candidato. Tudo é feito para que Lula não seja candidato. O Supremo, infelizmente, eu hoje não acredito, como não acreditava há bem mais tempo, com a minha experiência de advogado de muitos anos, como a minha experiência de magistrado aposentado, conhecendo por dentro e por fora o judiciário, eu não confio na cúpula do nosso poder judiciário. E a prova está aí. Desde o primeiro instante, desde a queda da Dilma, desde o impeachment da Dilma, que todos os ministros do Supremo aparecem como golpistas. E para assegurarem o golpe, criam umas jurisprudências antes inexistentes, como a do domínio do fato. Essa foi a primeira criada para justificar a condenação de Zé Disseu e outros do Mensalão. O que seria isso? Domínio do fato. Seria convicção sem provas. Você acredita, você tem a convicção que o cara é corrupto ou que o réu não é inocente, então não precisa de prova, basta a sua convicção. Isso é de um absurdo inominável. Mas isso não bastava. O Supremo criou outra jurisprudência. Qual foi? A de cumprimento de pena em processo em que ainda cabe recurso. Cumprimento de pena de uma sentença ainda não transitada em julgado. O que é trânsito em julgado? Para quem é totalmente leigo em matéria de direito. Bom senso eu sei que todos têm. Trânsito em julgado é quando não há mais nenhum recurso contra decisão judicial. Aí sim, sempre foi assim. As sentenças, as decisões seriam executadas. De repente, por influência de um Gilmar Mendes, que não dá para denominar, julgar Gilmar Mendes para não ser acusado de bullying, mas sem caráter ele é. Faccioso ele é. Parcial ele é ao extremo, debochado, escrachado, não devia estar no Supremo Tribunal Federal. Por influência dele,
criaram uma jurisprudência que permite, que admite o cumprimento de pena, mesmo ainda havendo recurso, o que leva a absurdos de um cidadão, um réu qualquer, que tenha praticado qualquer delito, foi condenado pelo juiz de primeira instância, pelo juiz singular, e teve a sentença confirmada pelo Tribunal Estadual, tá? Bom, já houve um segundo julgamento, mas ainda há inúmeros recursos. Não, ele passa a cumprir a pena. E se depois, anos depois, que às vezes os recursos demoram muito, o processo é apreciado por uma instância superior, que seja pelo Supremo Tribunal Federal, e o cidadão é absolvido, é declarado inocente, quem vai lhe devolver o tempo que ele passou na prisão? Quem vai lhe restituir aquele tempo de vida que ele padeceu por um crime que não cometeu? Foi a jurisprudência criada por influência de Gilmar Mendes, que já inúmeras vezes, quando interessa para seus apaniguados, ele estava querendo rever esse modo de julgar, de entender a lei, quando isso poderia levar à prisão apaniguados seus. Tá? Foi criada essa jurisprudência. Com que objetivo? Exatamente este agora. Com a segunda condenação pelo Tribunal Regional Federal, e com base na lei da ficha limpa, que foi da época do Lula, o presidente da República, mas não foi criada para isso, não, foi para acabar a corrupção. O Lula pode se tornar inelegível. Inelegível, não pode ser candidato à presidência da República. Este é o objetivo da condenação. Muitos temem lá pela prisão do Lula. Lula vai ser preso hoje, amanhã, depois, não. Apesar da decisão do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, que manda que Lula seja detido após o julgamento de recurso por este mesmo tribunal que o condenou, não acredito na prisão do Lula. Isso seria transformar Lula em um Marte. Líder ele é, imbatível ele é. Não adianta estar ali impedindo peças de ladrão sem nunca ter apresentado uma prova. Onde está a gravação de áudio contra Lula, que o incrimine? Onde estão as contas bancárias na Suíça, nas Ilhas Balcãs, nos Bahamas, seja onde for, do Lula? Ninguém nunca indicou absolutamente nada disso. Bom, essa decisão não quer dizer que o Lula já seja inelegível, absolutamente não. Cabe um recurso para o próprio tribunal, para a própria Câmara que o julgou, chamado de embargo de declaração. O que vai acontecer com esses embargos? Nada, absolutamente nada, vai ser só uma questão de tempo. Os próprios juízes que o condenaram vão confirmar a sua decisão. Não vai alterar absolutamente nada, não vão diminuir sua pena, não vão entrar no método, aliás, sob pena, dosimetria da pena, para dosar a pena. As penas são variáveis. Vou dar aqui uma pequena dissertação sobre dosimetria de pena, como se estivesse falando só para crianças, para ginasianos e tal. Não para os senhores que têm não só conhecimento de direito, como senso de direito. O juiz tem a faculdade de dosar a pena
pelos parâmetros estabelecidos pelo Código Penal. Por exemplo, um crime de homicídio simples, a pena varia de 6 a 12 anos. Homicídio qualificado, homicídio mais grave, de 12 a 30 anos. Considerando as atenuantes, as agravantes reconhecidas pelo tribunal do júri ou vistas pelo juiz, considerando a própria idade do acusado, o juiz vai dosar a pena. Aí ele tem um certo arbítrio para dosar a pena. Ele pode, por exemplo, num caso de homicídio simples, pode aplicar uma pena de 6 a 12 anos. Ele pode aplicar de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou até 12. Tá. E o que acontece? Então, tem muita subjetividade na aplicação da pena, na dosimetria da pena. Agora, por coincidência, aliás, coincidência, isso, ou combinação de magistrados, de desembargadores, que tinham e têm só um objetivo, evitar a eleição do Lula, a pena foi aumentada de 9 para 12 anos e 1 mês. Todos os 3 desembargadores aplicaram esta mesma pena, tiveram a mesma dosimetria para aumentar de 9 para 12 anos. Com que critérios? Um ajuste, uma combinação, cartas marcadas, parcialidade, facciosismo, nada mais do que isso. Inúmeros recursos ainda existem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, que não vai alterar a condenação, o Lula disporá de recursos para o STJ, de habeas corpus, de recursos para o Supremo Tribunal Federal, tudo para assegurar o seu direito à candidatura. Essa é a disposição, até agora, da direção do Partido dos Trabalhadores, que confirma e reitera que Lula será o seu candidato à presidência da República neste ano de 2018. Aconteça o que acontecer. Só que quem fez o golpe que derrubou Dilma vai fazer tudo para impedir que isto aconteça. O último recurso do Lula será para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para assegurar o seu direito à candidatura. Mas quem preside o TSE? Nada menos do que um tal de Gilmar Mendes. Desse jeito realmente não dá. Olha, esse pessoal que condenou Lula arbitrariamente, faz parte de uma cúpula da justiça que soltou o Aécio Neves, que arquivou o processo do Serra e até hoje não prendeu o Temer. Nada acontece com os corruptos que integram a quadrilha comandada pelo presidente em exercício Michel Temer, esse mesmo que apregou aí para o mundo a falácia de que o Brasil vai bem, que nós não temos inflação. Não temos, não. Quantas vezes o combustível foi alterado nos últimos meses, senhor presidente? O litro de gasolina já está quase R$5, ou até mais disso, em algumas partes do país. E quando o aumento de combustível, sempre há aumento de outros produtos, de outras mercadorias que são transportadas em veículos que utilizam combustível. Olha, fazem e farão de tudo para que Lula não seja candidato. Muita água ainda vai correr debaixo da ponte
muito barulho ainda vai ser feito. Os movimentos sociais vão continuar agitando, como fizeram ontem em todo o Brasil. Pelo menos mais de 30 mil pessoas estavam acompanhando o julgamento lá diretamente de Porto Alegre. Mas e se Lula não conseguir sair candidato? Ele vai ficar inerte? Ele vai cruzar os braços? Ele vai ficar de boca fechada? Só se o amarrarem, o colocarem numa camisa de força, se o amordaçarem, que basta um sinal do Lula em apoio a qualquer candidato ou a algum candidato mais palatável para as esquerdas, e este candidato, com o apoio do Lula, será um grande vitorioso, ou terá toda a chance de vitória contra Luciano Huck, quem sabe Aécio Neves, Joaquim Barbosa, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Marina Silva. Olha, senhores, prendam o Lula, transformem Lula num Marte, façam com ele o que fizeram na África do Sul com Mandela, que depois de quase 30 anos de prisão, libertado, ele virou o presidente da África do Sul e conseguiu acabar com o apartheid. Lula, aqui, depois de vitorioso em 2 eleições, e em 4, na verdade, porque a eleição da Dilma, a primeira, e a segunda, se deveram muito, mas muito mesmo, ao apoio do Lula, à indicação do Lula. Ele preso, será transformado num Marte. E ele já disse que ele não tem medo de prisão. Acredito que não tenha mesmo. Como não acredito que eles tenham coragem de prenderem o Lula. Mas não podemos botar a mão no fogo por causa disso, porque quem está do lado do Temer não tem o menor critério, não tem o menor pudor de cometer os maiores absurdos. Olha o que está acontecendo com o Temer. Há meses que a gente acompanha uma novela aí para a posse de uma ministra do Trabalho, filha do Roberto Jefferson. Quem se lembra daquele pilantra delator que está solto? Não ficou mais que um ano detido, está solto, está se reunindo com o Temer no Palácio do Jaburu e consegue a indicação de sua filha, uma deputada que não pagava seus empregados, que não respeitava os direitos trabalhistas dos seus empregados, que não cumpriu as sentenças contra ela proferidas na Justiça do Trabalho, que já teve a sua posse impedida, suspensa, por várias decisões de juízes e de tribunais, agora, inclusive, suspensa pela ministra, presidenta do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o Temer insiste em dar posse como ministra à filha do Roberto Jefferson, que poderia ser filha do maior ladrão, do maior bandido e fazer jus a ter condições morais e ter condições, ter idoneidade para ocupar um cargo de ministro. Menos essa, que não é pelo fato de ser filha de Roberto Jefferson que ela não pode ocupar a pasta do trabalho. É por causa do seu comportamento, é por causa do seu desrespeito à legislação trabalhista e às leis trabalhistas. E por que o Temer insiste tanto nisso?
porque precisa dos votos do partido do Roberto Jefferson. É incrível isso. Ou então, precisa de uma cortina de fumaça para que não se discutam outras mazelas do seu governo e dos seus comparsas. Uma certeza nós temos, e a história registrará isso. Eleição sem Lula é golpe. Eleição sem Lula é a continuidade do golpe que derrubou Dilma Rousseff. Até a próxima.